amigos! A Prof. Fê voltou! Será que a maleta vai abrir hoje? Vamos falar com ela? Então vamos lá! Maleta mágica, o que você me conta? Presente uma história, aqui a Prof. conta! Era uma vez um menino chamado Sérgio. Um menino assim como eu e você, que às vezes ficava com medo e às vezes era corajoso. Teve uma noite que ele ficou olhando para a parede do quarto dele, as manchas que as árvores faziam e mexiam de lugar, de um lado para o outro, e ele começava a ficar com medo. Ele achava que era um monstro horrendo, horrível, horroroso. Sérgio ficou com medo e, para espantar o medo, o jeito era conversar com o monstro. Você acha que me mete medo, é? Eu vou chamar um monstro mais feioso para te assustar. Mas o monstro nem ligou. E Sérgio, então, fechou os olhos bem apertados e disse: você vai ver só, eu vou chamar um monstro mais horrendo, horroroso e horrível. E avisou: aí vem um monstro de um olho só. Quando Sérgio abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora e lá estava o novo olhando para ele. Você vai ficar me olhando assim, é? Eu vou chamar o monstro mais feio para te assustar. E o monstro nem ligou e Sérgio chamou: aí vem um monstro de um olho só e duas bocas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora e lá estava o novo olhando para ele. Sérgio então disse: você vai ficar me olhando assim, é? Eu vou chamar o monstro mais feio para te assustar. O monstro nem ligou, então Sérgio avisou: aí vem um monstro de um olho só, duas bocas e três chifres. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora. O novo estava lá na parede, olhando para ele, e Sérgio disse: você vai ficar me olhando assim, é? Eu vou chamar o monstro mais feio para te assustar. O monstro nem ligou, então Sérgio avisou: aí vem um monstro de um olho só, duas bocas, três chifres e quatro trombas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora e o novo estava na parede, olhando para ele, com o seu um olho só, suas duas bocas, seus três chifres, suas quatro trombas. Então Sérgio disse: você vai ficar me olhando aí, é? Eu vou chamar um monstro mais feio para te assustar. E o monstro nem ligou. Então Sérgio avisou: eu vou chamar um monstro de um olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas e cinco umbigos. E quando Sérgio abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora. O novo estava ali, olhando para ele, com o seu um olho só, suas duas bocas, seus três chifres, suas quatro trombas, seus cinco umbigos. E Sérgio avisou: você vai ficar me olhando assim? Eu vou chamar um monstro mais feio para te assustar. E o monstro nem ligou. Então Sérgio avisou: eu vou chamar o monstro. Aí vem o monstro de um olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas, cinco umbigos e seis línguas. E quando Sérgio abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora. O novo estava na parede, olhando para ele, com seu um olho só, suas duas bocas, seus três chifres, suas quatro trombas, seus cinco umbigos, suas seis línguas. E Sérgio avisou: você vai ficar me olhando assim? Eu vou chamar um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro de um olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas, cinco umbigos, seis línguas e sete rabos.
quando Sérgio abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora e o novo estava na parede, olhando para ele. Horroroso e engraçado, com seu um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigo, 6 línguas, 7 rabos. Mas Sérgio avisou: você vai ficar me olhando assim? Eu vou chamar o monstro mais feio para te assustar. E o monstro nem ligou. Então Sérgio avisou. Aí vem um monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigo, 6 línguas, 7 rabos e 8 corcovas. E quando Sérgio abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora. Estava o novo na parede, olhando para ele. Horroroso, engraçado, horrível, gozado, com o seu um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos e 8 corcovas. Então Sérgio disse: eu vou chamar o monstro mais feio para te assustar. O monstro nem ligou, então Sérgio avisou. Aí vem um monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigo, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas e 9 pernas. Aí vem um monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas, 9 pernas, 10 cores, 11 caretas, 12 sorrisos, 13 risadinhas, 14 gargalhadas e 15 cambalhotas. Sérgio ria tanto que nem conseguia falar direito. Aí o monstro foi embora, não aguentou, se assustou de tanta palhaçada, que Sérgio foi dormir e sonhou com os monstros, mas não aqueles monstros horrendos, horríveis e horrorosos, mas monstros que eram engraçados, divertidos, gozados, com dezenas de risadas, centenas de gargalhadas e milhares de palhaçadas. Então, amigos, gostaram dos meus monstros, mostrengos, horríveis, horrorosos? O que acharam? Eles são horríveis, horrorosos ou engraçados e gozados? Se divertiram? Então, curta aqui no canal, dá um like, comente, compartilhe. Até a próxima, gente. Beijos. Tchau!